Olá, bem-vindo a essa aula do título Discipulado é uma Missão. Meu nome é Ana Paula Costa e eu estarei os próximos minutos com você. Vamos orar? Deus, muito obrigada pela oportunidade da Tua Palavra ser exposta ao nosso coração. Eu oro para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos agora em nome de Jesus e que a Palavra cumpra de fato o seu objetivo no coração de cada aluno. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém? Eu quero que você já comece aí a abrir a sua Bíblia no livro de... Peraí. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós vamos hoje falar sobre discipulado é uma missão. Nós falamos sobre discipulado no período lá do povo de Israel, que foi a nossa aula anterior, e hoje nós vamos tratar o discipulado como uma missão. Você já parou para pensar que discipulado é uma missão na vida do crente, na minha e na sua vida? Talvez a gente tenha aquele estigma de que discipulado é aquele momento, como nós dissemos na aula anterior, aquele momento assim que você reserva, conversa com alguém, tem um momento com uma pessoa, e a gente quebrou isso na aula passada e a gente falou que não, que discipulado ele é um estilo de vida. A gente faz isso enquanto a gente está vivendo, é uma forma de ser cristão, né? De transformar a vida de outras pessoas enquanto nós vivemos. E o discipulado como uma missão é discipular pessoas debaixo de uma ordenança de Cristo. Sabe aquele texto que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulo de todas as nações? Nós vamos entender um pouquinho sobre o que significa esses textos que estão nos últimos versículos ali dos evangelhos, né? No último capítulo, os últimos versículos, que são as ordenanças de Jesus. Você vai continuar aí com o seu texto aberto em 1 Pedro, que a gente vai ainda explanar esse texto. Mas primeiramente eu quero que você, juntamente comigo, olhe um pouco para a vida de Jesus e o enxergue como discipulador também. Nós vimos Deus discipulando todo o povo de Israel, desde lá de Abraão, né, até entrada lá do povo na terra prometida. E hoje nós vamos olhar Jesus como esse discipulador de excelência. A gente vê Deus entrando na história. A gente sai agora do povo de Israel, percorre ali todo o Antigo Testamento, nas profecias a respeito do ungido, do Messias, aquele que viria, né? Como diz Isaías, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. Então, existiam muitas profecias sobre o Messias. E aí, Lucas, Mateus, Marcos narram o nascimento desse Messias, ali da Virgem Maria, que concebeu através do poder do Espírito Santo Jesus. E quando Jesus vem à Terra, é óbvio que a vinda de Cristo traria revelações tão grandiosas para a humanidade que ninguém nunca imaginaria. E uma das revelações que muita gente trata como algo muito passa batido é o discipulado. Deus discipula todo o povo de Israel, ensina, e quando o filho dele vem à terra, é nítido a forma que ele trabalha a mentalidade de Deus nas pessoas. Jesus chama 12 homens completamente despreparados, sem conhecimento da Torá, sem conhecimento da lei, chama homens indoutos, como é conhecido, como eles eram conhecidos, chama um publicano, que é Mateus, chama pescadores, Pedro, Tiago, chama um ladrão, que é Judas, gente. Judas roubava do próprio Senhor ali no momento em que as ofertas, ele era o tesoureiro, ladrão. Mas Jesus escolhe 12 homens no meio daqueles homens que o seguiam para serem os seus discípulos. Então Jesus marca ali na sua vinda à terra algo tão poderoso para o cristianismo, que é o discipulado. Jesus, com a sua intenção de ensinar, mas não apenas ensinar, mas gerar pessoas
que entendam o Evangelho, que proclamem o Evangelho e que vejam Ele mesmo sendo gerado nelas, Cristo fez isso com esses homens. Cristo, então, inicia um discipulado intencional com aqueles homens. Jesus come com eles, Jesus dorme com eles, Jesus caminha com eles, Jesus vive com aqueles homens durante 3 anos da sua vida. E quando Jesus morre e ressuscita, e aí a gente entra em Atos 2, que a gente vê aqueles homens orando, reunidos ali, Judas já tinha morrido, né? E é colocado um outro irmão no lugar dele. Mas a gente percebe que esses homens continuam com a descida do Espírito, o poder do Espírito Santo, a missão que Deus designou para eles através do próprio Jesus. Jesus discipulou aqueles homens durante 3 anos. Gente, isso é intencionalidade. Jesus foi intencional nos discipulados. Sabe aquelas palavras que nós lemos que queimam o nosso coração, do pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me? Jesus estava falando diretamente para esses homens. Se você não amar se você amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Jesus estava falando isso para aqueles homens. Jesus estava intencionalmente colocando o reino de Deus dentro daqueles homens. Então, com a vinda de Cristo, além das grandes revelações que nós temos de Deus, daquilo que nós conhecemos de Deus, nós temos uma revelação do que de fato é o discipulado, que é o caminhar junto, que é o estar junto de forma intencional. Discipulado não se faz apenas, é no dia a dia. Sim, como nós falamos na aula passada, mas é intencional. Ele precisa ter intencionalidade. Porque senão a gente esquece de que fazer discípulos é uma ordenança de Cristo. Ana, mas a Bíblia diz que o ID é uma ordenança de Jesus. Também. E olha só, tá aí na sua apostila, vamos ler comigo? Em Mateus 28, do 19 ao 20, temos os últimos registros das palavras de Jesus. Já ressurreto, né, gente? Cristo lá ressuscitado, enviando seus discípulos para continuar a missão de Deus. Jesus começou a missão e deu a esses homens, esses 3 anos de ensinamento, estava agora se tornando algo na vida desses homens prático. Sabe o que eles só ouviram? Agora eles passariam a caminhar sem Jesus ali do lado deles. Então Jesus estava passando o bastão. E aí o que Jesus disse para eles? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, gente, essa ação do ide, né? Vão e façam discípulo, ide por todo mundo, é uma ação contínua. A nossa língua, ela perde muito o significado de fato no original grego. Mas é como se Deus tivesse, é o mesmo sentido que Deus usa para Abraão. Quando ele chama Abraão, tipo, vem Abraão, vai. E Deus está falando vai no ide, não é esse imperativo. Sabe onde é que tem o sentido imperativo de ordenança, de ordem mesmo de Cristo? No façam discípulos. Ou seja, quando Deus chama Abraão para sair da terra e da parentela e ir para o lugar que ele vai mostrar para Abraão. É uma ação contínua. Abraão vai indo. Da mesma forma, Jesus está falando, ide, vai indo, vão, seguindo sempre, sabe? E por todo mundo fazendo discípulos. E aí quando ele fala façam discípulos, aí entra a parte imperativa. É uma ordenança, façam. Se tem algo que eu quero que você faça como meu discípulo, é fazer discípulos. E Ana, como eu faço discípulos? Jesus deixa muito claro no próprio texto, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Gente, isso a gente faz intencionalmente.
Quando a gente ensina as pessoas a guardarem tudo que Jesus nos ordenou. Quando a gente ensina as pessoas a guardarem as escrituras, nos ensina as pessoas a guardarem os mandamentos, as palavras e a viverem isso na sua prática. Então, a gente precisa entender que Jesus nos ensina a fazer discípulos no próprio texto. Vão e façam. Façam como? Ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes ordenei. Então, Jesus se certifica a dizer para os discípulos que ele é a autoridade. Olha, toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, se tem alguém para te comissionar a essa missão, sou eu. E eu estou te dando essa missão. Eu posso te dar essa missão. E Ana, Jesus deu essa missão só para os discípulos? Não, deu para todos. Gente, a gente tem que entender que uma coisa é chamado e outra coisa é obediência. Deus pode ter te chamado para pregar o evangelho, mas você em obediência precisa fazer discípulos, mesmo se você não prega o evangelho em cima de um púlpito. Deus pode ter te chamado para cantar, mas em obediência você vai fazer discípulos, lá onde Deus te chamou para cantar. Deus pode ter te chamado só para varrer chão, vida inteira, passar limpando o chão, servindo as pessoas. Mas enquanto você serve as pessoas, você está fazendo discípulos de Jesus. Por quê? Porque a ordem de Cristo é que nós façamos discípulos continuamente aonde estivermos, em qualquer lugar aonde estamos plantados, né? O discipulado é uma mentalidade intencional que todos devemos ter enquanto estivermos no caminho. Olha, eu quero que você entenda que você está nesse caminho. Qual caminho? O caminho rumo à eternidade. Então, você nasceu, você cresceu, você tem que estudar. Enquanto você estuda, o que você faz? Faça discípulos na sua escola. Ah, entrei na faculdade. Faça discípulos na faculdade. Nossa, a vida é tão dura, ninguém paga conta se não trabalhar. Preciso trabalhar. Não consigo ficar 24 horas na igreja. Então, faça discípulos no seu trabalho. Ai, Ana, mas olha, eu tenho um sonho de ser médico lá no Haiti, glória a Deus, mas enquanto eu estudo para ser médico aqui no Brasil, eu estou fazendo discípulos. Por quê? Porque é uma ação contínua e intencional de que eu preciso gerar pessoas parecidas com Jesus aonde eu estou plantado. Sabe? Quando Deus chama Abraão e fala, Abraão, vai para o lugar que eu vou te mostrar, Abraão foi. Ele não viu o lugar, ele só foi. Quando Deus nos chama para algo, às vezes a gente não precisa ver aonde Ele vai nos levar, mas nós precisamos dar frutos e gerar pessoas como Cristo e no lugar onde estamos e enquanto estamos caminhando para aquilo que Deus quer nos levar. Eu vejo muitos cristãos sonhando com grandes coisas. Ah, porque Deus diz que eu tenho um grande ministério. Porque Deus diz... Sabe qual que é o grande ministério dos cristãos? Gerar pessoas parecidas com Jesus. Fazer discípulos, ensiná-las a guardar todas as ordenanças de Jesus. E o que vier é consequência da ordenança que Cristo nos deu. Muita gente está parada dentro de casa falando, eu não sei o que eu faço para Deus. Deus não quer que você faça coisas para Ele. Deus quer que você faça discípulos. Talvez esse seja o grande problema seu e o grande problema de muita gente. Eu não sei o que eu faço para Deus. Deus não quer que você faça coisas. Deus quer que você faça pessoas, discípulos. Ana, mas quem? Sabe aquela prima que sempre vai na sua casa fazer a unha com você, conversa com você e te fala um tanto de fofoca? Faça discípulos. Fale de Cristo para ela. Ensine as escrituras, ensine as pessoas a guardar. Ah, mas eu preciso aprender, precisa, por isso que você está aqui, ó, estudando conosco. Então, fazer discípulos, gente, é uma ação contínua da onde você está e o que você está vivendo hoje. Eu costumo pensar que Deus gosta de gente comum, em realidade comum, vivendo uma vida comum, mas levando um evangelho extraordinariamente poderoso para as pessoas. O problema nosso é que a gente sonha com sonhos megalomaníacos gospel e acha que Deus só vai agir nesses sonhos megalomaníacos. Então, fulano,
Hillsong tem muita gente quando eles cantam e, nossa, quantas pessoas ouvem. Aquele é o chamado de Deus para eles. Aquela é a missão, não a missão, mas aquilo que Deus designou para eles naquele tempo. Às vezes você vai durar a vida inteira e vai ganhar uma pessoa. Vai fazer um discípulo, mas ele vai ser tão parecido com Jesus que ele vai fazer muitos discípulos como Jesus. Jesus andou nessa terra 33 anos e influenciou diretamente, intencionalmente 12 homens. 11, que o filho da perdição fazia parte da promessa e do cumprimento das Escrituras. Jesus intencionalmente tocou em 11 homens que mudaram a história e o curso da humanidade por meio da pregação do Evangelho. E o problema do crente é que ele quer pregar para todo mundo e não prega para ninguém. Jesus era Deus, tocou 12 pessoas. Eu e você não chegamos nem a dedinho da unha de Jesus e queremos tocar o mundo inteiro com nossa mania de achar que somos Messias, né? A síndrome messiânica do crente. E é por isso que nós não fazemos discípulos. Nós não somos intencionais. Queremos ser intencionais em cima de um púlpito. Queremos ser intencionais quando a gente está numa conferência. A gente quer ser intencional quando a gente está fazendo alguma coisa na casa de Deus. Mas a gente não é intencional na hora que a gente vai na padaria comprar o pão e a moça do caixa fala conosco um bom dia. A gente não é intencional no trânsito quando alguém xinga a gente. A gente não é intencional quando a gente está com a nossa família. Por quê? Porque a gente não entendeu que discipulado se faz de forma contínua enquanto você vive a sua vida comum, com as suas pessoas comuns, com o seu trabalho comum, com tudo comum que Deus te deu. O cristão, ele tem a mania de trazer espiritualidade para aquilo que Deus não quer que tenha espiritualidade, gente. Não falo da espiritualidade saudável, falo do excesso de religiosidade que a gente coloca em cima. Sabe, o seu trabalho é espiritual porque você está lá, Cristo toca pessoas através de você. No seu lar, enquanto você faz a sua comida, isso é um discipulado para os seus filhos, para o seu marido. A Bíblia não diz que a mulher descrente, ela converte o marido em silêncio por conta do seu procedimento. Então, a gente precisa entender que discipulado é uma ordem que Cristo nos deu do façam discípulos. Façam discípulos aonde você estiver. É a minha e a sua missão. Discipulado, se você fala assim, qual que é a minha missão como filho de Deus? Fazer discípulos. Qual que é a minha missão, Deus, aqui na terra? Faça discípulos. Porque quando a gente viaja às nações, eu já fui, a gente chega lá, gente, para fazer discípulo. Quando a gente faz o evangelismo, a gente quer ganhar pessoas para gerar pessoas como Cristo. Quando a gente prega no púlpito, a gente quer fazer discípulos. Quando a gente fala para alguém tete a tete, a gente está fazendo discípulos. Então, discipulado é a nossa missão. E a gente precisa ter uma mentalidade intencional. Seja intencional nas coisas que você faz. Amém? Então, discipulado é uma vocação universal de todo crente. Todo crente ama todo crente. Todo. Desde o pastor ao zelador da igreja. Todo mundo foi chamado para fazer discípulos. Todo mundo recebeu a ordem de Jesus. Vão e façam discípulos. Vai, gente, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam discípulos. Essa é a ordem de Cristo para nós. A gente precisa tirar isso, porque senão a gente vai terceirizando a nossa vocação. E terceirizar a nossa vocação é perigoso, porque a gente se torna, esses crentes, consumidores da fé. Que reclama de todo mundo, fulano não prega bem. Cicrano, olha, não sei. E você está indo e fazendo discípulo? Pelo menos o fulano está lá no púlpito tentando fazer discípulos. Faça discípulos, não se torne um consumidor da fé evangélica. Se torne alguém que leva Cristo aonde está. Que Deus possa mudar a sua mentalidade. Viu?
E eu gosto muito algo que está escrito aí na sua apostila, que fazer discípulo é coisa de pastor, de dona de casa, de estudante, de médico, de professor, de bombeiro, de qualquer pessoa que se chama pelo nome do Senhor, que entregou a vida para Cristo. Gente, a gente precisa entender isso. O Evangelho, ele tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. E isso muda. Eu lembro que a conversão da minha mãe se deu por conta de uma vizinha na frente da minha casa. Minha mãe cortava o cabelo com o esposo dela e ela tinha um salão. E todas as vezes que ela ia lá, ela falava de Jesus para minha mãe. Essa vizinha não tem noção de quantas pessoas hoje ela toca através do ministério da minha mãe. Mas ela fez uma discípula de Jesus ali. Sabe onde minha mãe aceitou Jesus? Na cozinha da casa dessa vizinha. Ela levantou um dia de manhã, Deus abriu os olhos do entendimento dela, porque só o Espírito Santo faz isso, através de várias palavras que essa vizinha sempre falava. E aí ela levantou um dia de manhã e foi lá e falou: eu quero Jesus. A vizinha fez a oração de confissão de fé na cozinha da casa dela. Gente, isso é uma vida comum, de pessoas comuns, de seres humanos, que Deus chamou para fazer discípulos. Não negligencie a cozinha da sua casa que você recebe alguém. Talvez ali seja o ponto em que você vai fazer alguém parecido com Jesus. Gente, a gente precisa lembrar, discipulado é a nossa missão. Deus nos chamou para isso. Ah, mas eu sou tão comum, Ana. Deus chama pessoas comuns. Porque essa foi a missão de Deus. Enviar seu filho para salvar eu e você na nossa vida comum, cotidiana, perdida. E ali ele nos salvou, por meio da sua entrega. E aí você abriu em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim, que ele nos chamou, né, para sermos reinos, sacerdotes, nós somos propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio, geração eleita. E eu quero que você pense uma coisa, Deus te chamou para isso. Se Deus te chamou e te fez tudo isso, sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não tem nenhuma justificativa para não ir fazer discípulo, porque Deus já te fez muito. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus, povo eleito de Deus, sacerdócio real. Para quê? Para você reinar em vida com Jesus? Ah, eu sou queridinho de Jesus. Não, a fim de anunciar as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te deu, sim, identidade, governo, mas Ele te deu uma missão. Deus, Ele nos faz assentar nos lugares celestiais, nos reveste de graça que nós não merecemos, mas Ele também nos dá uma missão, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você tem uma missão, faça discípulo. Você pode ser tudo em Deus, mas se você não entendeu o porquê Deus te fez tanta coisa, você não entendeu qual a missão que o Senhor tem te dado. Então, a gente precisa entender isso. Amém? Uma coisa é certa, que Ele prometeu ao final desses textos, quando Ele fala, vão e façam discípulos, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos dá uma missão. Primeiro, Ele nos mostra quem Ele é. Eu tenho poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Eu posso te dar uma missão. Mas eu vou te dar uma missão. Mesmo você não sendo ninguém, eu vou te fazer reino, sacerdote, propriedade exclusiva de Deus. Povo eleito, nação santa. Vou te dar identidade, te dar governo, te dar domínio sobre tudo. Você vai pisar serpentes, escorpiões e nenhum mal vai te causar. Não estou falando, gente, da realidade da vida. A gente fica doente, fica, né?
Estou falando da espiritualidade do crente, do sacerdócio do crente. Ele também te dá uma missão, mas quando ele te dá essa missão, depois de mostrar quem ele é, te dá a identidade, te apontar para aquilo que ele fez você ser. Ele te dá a missão, mas ele te respalda e ele diz: eis que eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nos chama para uma missão, mas ele nos dá o amparo que é a sua presença, a unção do seu Espírito, o poder de fato convencedor do Espírito Santo. Nós só temos a missão de proclamar, porque quem convence é o próprio Deus. Então a gente é indesculpável por não fazer do discipulado a missão da nossa vida. Que Deus te abençoe. Ficamos aqui nessa aula, que ela possa ter sido enriquecedora para a sua vida. E semana que vem nós temos mais uma aula. Até mais.